Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e estou de volta com os vídeos aqui no canal. Se você sentiu falta, percebeu que a gente não estava gravando mais, pode ficar tranquilo que a gente voltou com a corda toda. Queria te convidar, antes de mais nada, para seguir as redes sociais do Desenvolvimento Saudável. No Instagram, no Facebook, fique ligado porque a gente vai postar lives, horários em que eu vou estar disponível para tirar algumas dúvidas, ok? Bom, hoje eu vou falar um pouco das dúvidas relacionadas ao autismo. Vários dos vídeos aqui que eu coloquei sobre o tema, o pessoal comentou e trouxe várias dúvidas. Então, vamos esclarecer algumas delas? A primeira coisa, vejo muito, é muito comum a gente colocar alguns sintomas. Carol, meu filho faz isso, ele não olha no olho, ele não tem essa característica. Pode ser autismo? O passo mais importante que eu acho que é bem bacana da gente deixar assim, em destaque, em alerta. Primeiro passo, quando você percebe que o desenvolvimento do seu filho ou do seu aluno não está ocorrendo dentro daquilo que é o esperado para as outras crianças, a gente tem que eliminar outras hipóteses. A primeira hipótese não pode ser autismo, né? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento bastante sério. Ele tem que ser a última opção, muitas vezes. Então, primeiro a gente tem que ver se na parte orgânica tá tudo bem. Se a criança está enxergando bem, se ela está ouvindo bem, se tem alguma coisa fisicamente impedindo ela de ter um desenvolvimento típico. Então, uma boa consulta com o pediatra, em que faça toda essa avaliação do crescimento, né, da questão visual, auditiva, de como ele responde aos estímulos, é o primeiro passo, é o essencial. Carol, já fui ao pediatra, a gente percebe que tem alguma coisa, mas eu ainda não sei o que é. É importante passar, sim, por diversos profissionais para fazer uma avaliação multiprofissional. Não tem um profissional sozinho que vai conseguir dar essa resposta, né? Então, vamos pensar, a criança está com mais dificuldade na fala, então a avaliação de uma fono seria o primeiro passo. A criança está com mais dificuldade em relação ao brincar, a coordenação motora. Talvez o primeiro passo fosse fazer uma avaliação com uma terapeuta ocupacional. Carol, a criança está com questões de comportamento, na interação social, em relação à organização do dia a dia, autonomia. Aí talvez fosse interessante fazer uma avaliação com um psicólogo. E junto com isso, paralelo a isso, a avaliação neuropsicológica ajuda a gente a entender como é que está o funcionamento cognitivo. Então, tenta pensar no seu filho, você que escreveu no comentário, dando algumas características. Onde estão as principais dificuldades, os principais sintomas que você percebeu no seu filho? E aí você avalia especificamente essas habilidades. Feito tudo isso, feito esse levantamento das habilidades, quais profissionais eu preciso passar, aí é muito interessante a gente ir ao neurologista. Mas é importante também, quando a gente vai ao neuro, já ter essas ferramentas, né? Saber como é que está a avaliação motora, saber como está a avaliação cognitiva, uma avaliação de linguagem, porque o neurologista sozinho não consegue fazer todas essas avaliações. Ele precisa dessa equipe para poder chegar até uma resposta, ok? Então pensa aí nos sintomas, quais são as principais áreas que estão alteradas e o que profissionais você pode buscar. Uma outra pergunta comum, Carol, quantos anos as crianças têm que fazer determinadas atividades? Um dos vídeos que eu coloquei foi sinal de autismo em bebês, vocês estão lembrados? Então, aqueles sinais que eu coloquei vêm de uma escala que é usada em crianças de 18 a 24 meses. Então, com 1 ano e meio, a criança já tem que conseguir fazer aquelas habilidades, lembra? Apontar para mostrar alguma coisa do outro lado da sala, trazer alguma coisa para o familiar ou para alguém ver, mostrar algum objeto, responder quando chamado pelo nome, imitar as atividades dos adultos. São algumas das características que eu trouxe para vocês no vídeo de 6 sinais de autismo em bebês. Então, a idade que a gente considera nesse caso é de 1 ano e meio pelo menos. Agora, se a criança tem mais de 3 anos e não faz, por exemplo, aí é muito mais preocupante. Entre 1 ano e meio e 2, a gente dá essa margem para observar esses comportamentos. Ah, então quer dizer que se meu filho não faz isso, eu fico tranquila e não tem que me preocupar? Não, gente. São atrasos no desenvolvimento. A diferença é que a gente pode não dar o nome de transtorno do espectro autista, mas isso não quer dizer que a gente não precisa intervir em relação a isso. Vamos ver o que mais a gente tem de dúvidas aqui. Outra coisa bem comum que o pessoal perguntou na sala de aula. Onde a criança com autismo tem que sentar? Isso vai depender de cada criança, gente. Não tem uma resposta certa. Ah, criança com TDAH, criança com autismo, onde que elas têm que ficar? Isso depende, primeiro, da metodologia usada na escola. Se é uma metodologia em grupo, uma metodologia em que envolve uma diversidade, né, dos movimentos, das atividades, isso vai influenciar diretamente. Eu acho que o primeiro passo é, a criança tem que ter acesso fácil aquilo que deixa ela confortável. Por exemplo, uma criança que precisa de vez em quando sair da sala e voltar, não adianta você deixar ela do outro lado da porta.
né? É uma criança que ela precisa de um apoio físico, às vezes o encostar na parede, ou a questão da estimulação, ou ela pega um gibi no meio da aula para se organizar e depois volta a fazer atividade. Às vezes, se ela ficar um pouquinho mais de lado, no fundo, com acesso a esses materiais, é interessante, até porque a gente está num grupo, né? A gente tem que lembrar que é muito importante considerar as necessidades daquela criança, mas também que a gente consiga ter uma harmonia aí com as atividades do grupo. Não adianta você pôr a criança com autismo na sua frente e isso mobilizar, às vezes, toda a sala quando essa criança levanta para fazer alguma coisa. Então, em alguns casos, pode até ser interessante que ela fique um pouquinho mais para o fundo para ela poder ter uma certa liberdade, inclusive de buscar esses apoios que a deixam confortável. É muito comum essas crianças precisarem de pequenas pausas, precisarem às vezes de um estímulo sensorial para poder voltar e fazer a atividade da escola, tá bom? Então isso vai depender. É claro que a gente tem que também tomar cuidado com a questão da distração, né? Então, se eu tô, por exemplo, muito perto da janela, muito perto da porta, e se me incomoda o barulho, me chama a atenção o movimento, é algo que a gente tem que cuidar. Mas também eu vou dar uma dica para você, que eu acho que faz toda a diferença. Sente no lugar em que a criança está para você ver qual é o campo visual dela. Às vezes, a hora que a gente senta, a gente percebe algum estímulo que vai incomodar. Enquanto a gente está de pé olhando para as carteiras, a gente não consegue ter noção de qual é a visão que a criança vai ter quando ela estiver sentada lá. Então, uma dica bem bacana é essa. Senta lá na cadeira que você acha que seria interessante para ela. Olhe para a lousa, olhe para os objetos, olhe para onde você em geral fica. Como que essa criança vai se organizar? Já tive uma situação de um pacientinho que estava na frente, longe da porta, longe da janela, mas ele estava um pouquinho na lateral. Então, quando ele olhava para o professor, ele via a janela junto, do outro lado da sala. E isso incomodava, a questão da luminosidade para ele era um incômodo. Então, a gente percebeu que às vezes o fato de estar na frente, longe da janela e da porta, nem era tão benéfico assim para ele, ok? Um último ponto das dúvidas, a questão da teoria da mente. Muitas pessoas escreveram como que eu posso trabalhar, como é que eu posso estimular essa capacidade. Então, dentro da teoria da mente, lembrem, a teoria da mente é a capacidade que eu tenho de pensar sobre o que o outro está pensando, entender que o outro tem um pensamento diferente, uma visão diferente de mim. Então, quando a gente faz atividades, por exemplo, de ponto de vista, brincar com a criança sobre isso, né? O que você vê aqui? E aí, às vezes, ela dá a volta e vê do outro lado, por exemplo, num determinado ângulo de visão e mostrar isso para ela. O próprio brincar, quando a gente tem que esperar a vez do outro, quando o outro tem um comportamento diferente, isso ajuda a gente a entender o funcionamento, né? Que o outro tem outro estado mental. Histórias são bem bacanas, porque historinha simples, gente, sequência lógica. Isso é muito legal para você treinar com seu filho, porque você pode ir mostrando o que estava acontecendo com um personagem, enquanto o outro personagem tinha uma determinada atitude. Isso é teoria da mente. Ele entender que as coisas acontecem ao mesmo tempo e o que um viu, não necessariamente o outro viu. Então, o uso de histórias, o uso de jogos para ele entender a sua vez, a vez do outro, né? Usar essa questão dos pontos de vista, então trazer isso para ele. Tem alguns materiais bem bacanas que você pode usar, né? Inclusive disponíveis na internet, tem algumas cartinhas de ponto de vista que podem ser bem interessantes. Se alguém quiser, pode escrever aqui embaixo que eu deixo o nome do material certinho. Tá bom? Foram aqui algumas dúvidas sobre autismo. Eu tenho certeza que surgiram muitas outras. Continue escrevendo aqui nos comentários que a gente vai fazendo novos vídeos para tirar essas dúvidas. Toda quarta-feira, prometo, ao meio-dia tem vídeo novo no canal. Espero você!